Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Eu tomo a escritura de 2 Timóteo, capítulo 2, versos 19, 20 e 21. Agora, no verso 22, a gente atinge um foco muito importante também. Paulo diz: foge também dos desejos da mocidade. Então, eu quero tomar esses versos para a nossa meditação nesta manhã, que fala onde Paulo nos adverte para fugirmos dos desejos da mocidade, ou seja, da tentação. Talvez você pense que este conselho serve apenas para jovem, mas todo ser humano ele tem dentro de si três personagens: o pai, o adulto e a criança. Então, dependendo da circunstância que é colocado diante de nós, então chama um desses três personagens. Então, é por isso que às vezes a gente vê um velho se comportando como criança, por causa daquilo que foi colocado diante dele. Mas vamos tomar este verso 22 aqui, que Paulo aconselha a Timóteo para fugir das paixões. Nós vamos entender que as pessoas que conseguem fugir das paixões, que conseguem dominar, burlar os seus impulsos, as suas emoções, essas pessoas, elas são mais bem-sucedidas na vida. Isso ficou mostrado há muitos anos por o lendário psicólogo chamado Walter Mitchell. Ele conseguiu provar que as crianças que conseguiam ficar diante de uma guloseima por 15 minutos sem comê-la, elas tinham mais êxito em suas vidas do que as crianças impulsivas em quase todas as áreas da vida. Então, ficou provado, cientificamente provado, que as crianças que eram capazes de resistir ao impulso de comer um doce durante 15 minutos, essas crianças, elas mesmo depois de adultas, elas eram capazes, essa habilidade de controlar o impulso foi o que capacitou elas de terem melhores empregos, melhores relacionamentos. Elas acabaram tendo notas superiores na escola, eram promovidas com mais frequência, tinham relacionamentos mais sólidos e demonstravam ser mais felizes. Tudo baseado nesta habilidade de refrear os impulsos. Então, se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, é refrear os impulsos. Paulo fala muito bem que a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro. Então, uma criança que ela é criada no Evangelho, com o culto doméstico,
aprendendo já desde nova a controlar os seus impulsos, ela chega à maturidade muito mais cedo. Por isso que você vê, normalmente, os jovens filhos de cristãos, eles se casam mais cedo porque eles amadurecem mais cedo. Eles estão prontos para a vida mais cedo, porque aprenderam já desde criança a controlar os seus impulsos. Agora, controlar os impulsos não é simplesmente puxar um freio de mão e pronto. Não se pode simplesmente tomar o osso de um cachorro e esperar que ele fique contente com isso. Não. A pessoa que ela aprende a controlar os impulsos é porque ela aprendeu a habilidade de tirar o foco daquela tentação momentânea e olhar para uma recompensa maior no futuro. Não se pode trocar o prazer pela dor sem esperar que o cérebro lhe sabote. Então, quando a pessoa, para vencer a tentação momentânea, quando ela não aprende, não entende que ela está fazendo isso por uma recompensa muito maior em um futuro, mais cedo ou mais tarde, se você simplesmente disser não e não explicar o porquê, mais cedo ou mais tarde o cérebro dessa pessoa vai sabotar a ela mesma, porque o ser humano, ele é um buscador de prazeres. Então a razão pela qual nós dizemos não a um prazer momentâneo é porque nós temos uma recompensa muito maior do que aquela. Então, quando você diz não ao pecado, porque você tem uma razão muito maior, que você vai agradar a Deus, aquele que pode te dar tudo do que você necessita, aquele que realmente é o que vai te dar uma eternidade de gozo. Ao entender isto, então você tem a capacidade de dizer não ao pecado por uma recompensa maior, assim como o cachorro troca o osso por um bife. Porque se você não entender isto, você vai querer simplesmente tirar o osso do cachorro sem lhe dar nada em troca. Então, você não tem que entender que mais cedo ou mais tarde o cérebro dessa pessoa vai sabotar a ela. Então, uma coisa a fazer é trocar o prazer momentâneo pelo prazer de uma recompensa enormemente maior. Outra coisa que se notou nas crianças que eram capazes de resistir à tentação não é que elas eram mais fortes do que as outras, é que elas tinham uma habilidade que as outras não tinham. Por exemplo, uma determinada criança que conseguiu resistir à tentação de ficar 15 minutos ali diante de um doce sem comer, se notou que essa criança ela virou as costas para aquele doce e começou a recitar uma pequena história. Ou seja, quando ela virou as costas para a tentação e começou a recitar uma historinha, ela quebrou aquele estado de tentação, ela quebrou a força daquele desejo, porque ela desviou o seu foco, ela desviou a sua atenção e então ela quebrou aquele estado de tentação. Nós podemos ver isto também ali quando o irmão Brana ele chegou em sua casa, as crianças estavam chorando, a sua esposa estava nervosa, porque a casa estava cheia de gente ali atrás do irmão Brana, e ela não teve tempo nem de fazer comida para as crianças, e ela estava realmente esgotada. O irmão Brana, ao ver aquilo, o estado em que ela estava, começou a conversar com ela, de que ele havia visto um vestido lindo em uma loja, ficaria muito bonito nela,
e ele começou a ajudar ela a lavar a louça e falou que quando eles terminassem, eles iriam lá na loja comprar aquele vestido, ia ficar muito bonito nela. E ela falou, mas não vai dar mais tempo, as lojas vão estar fechadas. Ele falou, não, vai dar tempo, assim. E começou a conversar com ela. Então, daqui a pouco, ela que estava ali chorando, ela parou de chorar, as crianças se aquietaram e toda aquela atmosfera foi mudada quando ele quebrou aquele estado. Isso nos ensina que, se você interromper o impulso do pecado ao entrar em contato com o seu objetivo, isso aumenta em muito a sua chance de vencer, de não ceder ao pecado. Então, nós devemos entender que nós somos animais e não se pode tirar um osso da boca de um cachorro sem que ele lhe morda. Então, é necessário você entender que para tirar o osso da boca do cachorro, você tem que oferecer algo melhor para ele. Tirar a atenção daquele osso, ou ele vai te morder. Então, se você interromper a tentação ao entrar em contato com o seu objetivo em momentos cruciais, isto vai te capacitar a passar por aqueles momentos de prova, de teste. Então, esta é a lição número 1. No momento da prova, no momento do teste, na hora da tentação, por um instante tire os olhos da tentação e olhe para a recompensa que te espera se você vencer aquilo. Nunca vale a pena trocar uma eternidade de gozo por um curto momento de prazer. A razão pela qual a pessoa cede ao pecado é porque, em um momento, ela se esquece do seu real objetivo e ela olha apenas para aquela recompensa imediata que está ali diante dele. Então, o segredo é tirar os olhos da tentação e olhar para a recompensa. Então, de certa forma, as pessoas que obtêm as melhores notas, os melhores resultados na hora dos testes, não é que elas são mais fortes, é que elas têm melhores técnicas. Então, tirar os olhos da tentação e olhar para a recompensa que te espera é o que separa os vencedores dos fracassados. Outra coisa, nós vivemos em um tempo em que mais de 60% da população é endividada. E se você observar, as pessoas endividadas, elas tendem a comprar com cartão. As pessoas que não se endividam, as pessoas que têm maior controle financeiro, elas são pessoas que usam mais o pagamento com dinheiro. Por quê? O que isso tem a ver? É uma outra habilidade que algumas pessoas fazem isso conscientemente, outras sem ter consciência exata da coisa. É que quando você passa o cartão, aquilo não te dói, você não sente o seu dinheiro saindo do seu bolso, você simplesmente tem o prazer de estar adquirindo um objeto. Mas quando você paga com o dinheiro, você sente a dor do dinheiro sair do seu bolso. E por causa dessa dor, para evitar essa dor, quem paga com dinheiro compra menos. Quem compra menos se endivida menos. Outra coisa é a pessoa com quem você anda. Se você anda com gastadores, você vai ser propenso, tentado a ser um gastador também. Se você anda com pessoas que aprenderam a economizar, investir, você também vai ser esse tipo de pessoa. Claro, você reflete o tipo de pessoa com quem você anda. Então, quem
frequenta shoppings gasta mais do que quem frequenta rios ali para pescar. Então, as suas atividades também têm uma grande motivação sobre o seu gasto. Então, as pessoas com quem você anda, aquilo que você coloca diante de você, ao seu redor, vai grandemente modelar o seu comportamento. Então, vigie com quem você anda. Na hora da tentação, tire os olhos da tentação e olhe para a sua recompensa. Lembre-se, Deus quer o seu bem, mas Ele não toma decisões por você. Ele diz: eis que ponho a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.